Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você está nos assistindo. Hoje nós vamos falar dos procedimentos de licitação e contratação da Lei 13.303 de 2016, o Estatuto Jurídico das Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e suas subsidiárias. É mais conhecida como a Lei das Estatais, né? Foi tratada assim, no cotidiano como a Lei das Estatais. Que fique claro que a gente só vai analisar aqui a parte de licitações e contratações da Lei das Estatais. O restante da lei ela será vista em aula específica que tratar sobre organização administrativa. Então vamos lá. A lei é grande, é um sistema novo, é como se a gente tivesse que estudar a Lei 8.666 novamente, só que vamos fazer isso em uma aula. A missão é difícil, mas a gente vai tentar, né? Quem estuda para concurso, sim, a gente supera as nossas capacidades de memorização, de confiança para acertar a questão na prova, e por outro lado, o examinador gosta de nos dificultar, né? Fundamento constitucional da lei. Já que a gente está falando sobre um novo sistema, é bom a gente trazer de novo o fundamento, assim como a gente fez na aula específica da Lei 8.666, na Lei do Pregão Eletrônico. Então vamos lá. A Constituição, ela afirma no inciso 27 do artigo 22 que compete privativamente à União legislar sobre as normas gerais de licitação e contrato. Observando o disposto no artigo 37, inciso 21, para administração pública direta, autárquica e fundacional, e o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º, para as empresas públicas e sociedades de economia mista, né? E o que traz o artigo 173, parágrafo 1º? A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de seus subsidiárias, que explorem atividade econômica de produção, comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados o princípio da administração pública. Então tá bom, a Constituição falou que podia a lei trazer um estatuto, e que esse estatuto trataria sobre licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública. Em 2016, né, ali pertinho da Constituição de 88, veio finalmente esse estatuto, né? Vamos ver o que o artigo 1º da Lei 13.303 fala, né? Esta lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública. Não há, então, dificuldade de entender que é que tem como base o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição, né? Então essa lei dispõe sobre o estatuto da empresa pública, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública, sociedade de economia mista, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita a regime de monopólio da União, ou seja, de prestação de serviços públicos. Ou seja, o artigo 1º não deixou nenhuma dúvida de que as empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias de todos os entes federados, União, Estado, Distrito Federal e município, estão sujeitas a esse estatuto. Noções gerais. A lei das estatais, né, assim como outras leis mais recentes, né, é uma lei nova, é uma lei muito técnica e que muitas vezes peca pelo excesso, mas não sei se seria realmente um pecado o que ela faz, né? Antigamente as leis eram mais sucintas, eram escritas de formas mais simples e permitiam uma vasta interpretação. E o que acontecia? Alguns operadores, alguns aplicadores acabavam distorcendo um pouco o significado dos termos, expressões ou do que buscava aquelas leis antigas, né? E nisso até a Lei 8.666, que é extremamente formal. Então as novas leis acabam contendo definições muito grandes, títulos, capítulos, né? A denominação do título enorme, e é o que acontece na Lei 13.303. O que isso nos traz de dificuldade? Numa prova objetiva, é muito comum que o examinador se atenha ao texto da lei, até para evitar qualquer questionamento daqueles que estão participando do concurso. E uma lei que tem muitas definições, é muito extensa, ela vai exigir dos candidatos do concurso, né, daqueles senhores e senhoras que vão fazer o concurso, um conhecimento, ou pelo menos uma sensação de já ter visto aquele texto de lei
para poder afirmar se aquela redação está correta ou está errada. Então, primeiro a gente vai dar um panorama geral para compreender como a lei foi montada e depois a gente vai tentar passar sobre os dispositivos mais importantes. Uma aula um pouco puxada essa, uma aula um pouco cansativa até, mas para a gente poder ver junto, né, uma lei nova, então não vai ter grandes polêmicas, porque ainda não existem grandes polêmicas quanto à sua aplicação, a gente vai ver muito o texto dela. Olha só, na parte específica, né, sobre licitação e contratação, o título 2 vai falar no capítulo 1 sobre licitações. Né? A seção 1 é da exigência das licitações nos casos de dispensa e inexigibilidade. A Lei 13.303 começa com a dispensa e inexigibilidade. Depois vai falar sobre disposições de caráter geral sobre licitações e contratos. E daí vai começar partes específicas. É uma lei melhor organizada, melhor sistematizada do que a Lei 8666, que vai falar sobre princípios, aplicação, não aplicação, como funciona o regime de execução, e depois vai lá e fala, dispensa e inexigibilidade de licitação. Então essa lei já fala, dispensa e inexigibilidade. Para essas daqui, as regras sobre o procedimento licitatório não são aplicáveis, então a gente tratou delas antes. E depois ela vai diferenciar os procedimentos licitatórios para obras e serviços, para aquisição de bem, para alienação de bens. E daí ela vai falar sobre o procedimento da licitação e os procedimentos auxiliares. E depois, no capítulo específico, vai falar sobre os contratos, né? Formalização dos contratos, alteração dos contratos, sanções administrativas. É importante lembrar que, embora seja um estatuto próprio, ainda se aplica as regras aplicam, né, as regras de preferência das micro e pequenas empresas trazidas pela Lei 123 de 2006, Lei Complementar 123 de 2006. Já em relação à Lei 8666, ela não tem uma aplicação aqui, é um sistema próprio, salvo em relação às suas normas de direito penal, né, aqueles crimes tipificados na Lei 8666, e os critérios de desempate como critérios subsidiários antes da realização do sorteio. Então vamos lá. A gente já viu o panorama geral, então a gente vai começar... redundante, né? Vamos começar do começo. Aplicação, dispensa e inexigibilidade, né? Primeiro, né? Já que a lei começa com as hipóteses de dispensa e inexigibilidade, ela vai falar também sobre hipóteses de não incidência, né? Na verdade, se trata de... a redação fala em licitação dispensada, mas não é a mesma licitação dispensada do artigo 17 da Lei 8666. Olha, o parágrafo 3º vai falar: são as empresas públicas e as sociedades de economia mista dispensadas da observância dos dispositivos deste capítulo nas seguintes situações. Diferente, não está dispensada da licitação, está dispensada de todos os procedimentos desse capítulo, né, nas seguintes situações: comercialização, prestação e execução de forma direta pelas empresas mencionadas no caput de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais. Nos casos que a escolha do parceiro esteja associada às suas características particulares, vinculadas a oportunidades de negócio definidas específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo. Então, assim, no caso da venda de produtos ou da escolha de parceiro inerente à atividade econômica da empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, não se aplica o disposto nesse capítulo. Então, se trata mais de uma regra de não incidência do que propriamente uma dispensa de licitação. O que são, né? Aqui vai falar em oportunidades de negócio, né? O que são oportunidades de negócio? O parágrafo 4º, a lei por isso é muito específica, ela vai falar: consideram-se oportunidades de negócio, né, a formação e extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais, a aquisição e alienação de participação em sociedades e outras formas associativas, societárias ou contratuais, e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a regulação do respectivo órgão competente. Só para entender, então, que a lei ela vai se auto-explicar naquilo que for necessário, né? Mas vamos lá. É dispensável, finalmente chegamos agora à dispensa de licitação, não são dispensa, não são de inexigibilidade, já foi da aula da Lei 8666. Aula específica sobre isso. Então a gente só vai ver as hipóteses, as principais hipóteses, né, que se diferenciam da Lei 8666, já que a maioria repete a Lei 8666.
Então, dispensável para obras ou serviços de engenharia de valor até R$100.000. O valor aqui, ó, o valor de dispensa de licitação para obras de engenharia subiu bastante em relação à Lei 8666, né? Desde que não se refira a parcela, lógico, não pode haver o fracionamento. Para outros serviços e compras de valor até R$50.000. Aí, ó, R$50.000. Subiu também o valor para dispensa em relação a outros serviços e compras em relação à Lei 8666. Em situações de emergência, e daí? Será que tem alguma diferença, né, entre as situações de emergência da Lei 8666 e da Lei das Estatais? A definição de situação de emergência não tem muita diferença. O que vai importar? Que a contratação direta com base no inciso 15 do caput não dispensará a responsabilização de quem, por ação ou omissão, tenha dado causa ao motivo ali descrito, inclusive no tocante à lei de improbidade administrativa. Então, a lei das estatais deixou claro que, olha, se se tratar de uma emergência fabricada, o conceito que já era comum, a aplicação da lei 8666, olha, vai se responsabilizar aquele que causou a ação, que por ação ou omissão tenha causado aquele motivo que gerou aquela emergência fabricada. Artigo 30. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Então, olha só, a gente está falando sobre inexigibilidade de licitação, né? Contratação direta por inexigibilidade é inviabilidade de competição, não tem dúvida. Aquisição de materiais que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, já estava na Lei 8666. Contratação dos seguintes serviços técnicos especializados com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Então, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Estudos técnicos, planejamento e projetos básicos ou executivos, pareceres, perícias e avaliações em geral, assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Então, olha só, ao contrário da Lei 8666, a Lei 13.303 trouxe uma série de hipóteses, né, em que os serviços técnicos especializados podem ser contratados mediante inexigibilidade. Nesses serviços não estão serviços de publicidade e divulgação, mas estão aí, inclusive, os pareceres, consultoria técnica, defesa de causas judiciais ou administrativas, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, né? Algo muito comum, que tem uma hipótese de dispensa que era muito empregada para que fosse possível, e a restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Considera-se notória especialização profissional a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos ou experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipa técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permitem inferir que seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Na hipótese do caput, em qualquer dos casos de dispensa, né, se comprovado pelo órgão de controle externo sobrepreço ou superfaturamento, respondam solidariamente pelo dano causado quem houver decidido pela contratação direta e o fornecedor ou prestador de serviços. Olha que interessante. Então, aqui, a Lei 13.303 trouxe expressamente uma responsabilidade solidária pelo sobrepreço ou pelo superfaturamento, tanto daquele que decidiu pela contratação direta, né, sem a realização de procedimento licitatório, como pelo fornecedor. Então, mesmo o fornecedor cobrando usualmente mais caro do que os demais, a partir do momento que ele ingressou, que ele contratou diretamente com a administração por uma dessas hipóteses, ele fica responsável por eventual dano causado, né, pelo sobrepreço ou pelo superfaturamento. A lei aqui
ela é muito técnica e ela vai falar exatamente o que é sobrepreço e superfaturamento para ela. Né? Sobrepreço, quando os preços orçados para a licitação, os preços contratados são excessivamente superiores aos preços referenciais de mercado, podendo referir-se ao valor unitário de um item, se a licitação ou contratação for de preços unitários do serviço, ou ao valor global do objeto, se a licitação ou contratação for por preço global ou por empreitada. Então, o sobrepreço, que em geral se definia como algo anterior à contratação, né, ela vai falar que pode ser em relação aos preços contratados, mas por quê? Porque a definição dos preços contratados é anterior à própria contratação, né, e são expressivamente superiores aos preços referenciais de mercado, né, expressivamente superiores. Uma superioridade pequena não significa propriamente sobrepreço, então, para a Lei 13.303. E o superfaturamento? O superfaturamento, quando houver dano ao patrimônio da empresa ou da sociedade de economia mista, caracterizado, por exemplo, e daí ele vai trazer um rol exemplificativo de superfaturamento, é um rol exemplificativo, né? Mas acaba sendo muito esclarecedor, já que antes não existia esse rol exemplificativo do que era o superfaturamento. Né? É a medição de quantidades superiores a efetivamente executadas ou fornecidas. Então aí estamos com um superfaturamento, porque houve, né, uma medição errada, talvez, não importa aqui, a lei não diferencia boa ou má fé, né, do fiscal, mas houve uma medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas, pela deficiência na execução de obras e serviços de engenharia que resulta em diminuição da qualidade da vida útil ou da segurança. Então, o que acontece? Né? O empreiteiro, por exemplo, nas obras ou serviços de engenharia, não atendia às especificações do projeto básico e barateava seu custo. Né? Então, adquiria materiais que não estavam previstos, barateava seu custo, mas podia diminuir talvez a qualidade, a vida útil ou a segurança daquela obra ou serviço de engenharia realizado. Então, esse prejuízo também gera superfaturamento. Veja, a administração está pagando exatamente o valor que estava no procedimento licitatório, que estava no contrato. O que acontece? O contratado não atingiu o mesmo patamar exigido dele. Utilizou produtos que diminuíram a qualidade, a vida útil, a segurança da obra ou serviço de engenharia. Isso também é superfaturamento. Por alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causam desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado. Então, qualquer desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado, em razão de alterações no orçamento, isso também é superfaturamento. Por outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para empresa pública ou sociedade de economia mista, ou reajuste irregular de preços. Então tá aí, olha só, algumas novidades, né? Recebimentos contratuais antecipados, então houve um aditivo contratual para prever isso, houve uma distorção do cronograma físico-financeiro, e daí, se há uma distorção, provavelmente há uma irregularidade. Há uma prorrogação injustificada do prazo contratual, com custos adicionais para empresa pública ou sociedade de economia mista, ou reajuste irregular de preço, né? Lógico, houve um reajuste irregular, o superfaturamento vem depois do contrato, então vai ter uma distorção dos preços, superfaturamento. Mas os demais itens aqui mencionados, eles vão exigir um custo adicional para a empresa pública ou sociedade de economia mista. Por exemplo, né, a gente prorrogou o prazo de execução do contrato. Isso é extremamente comum, né? As obras atrasam no Brasil, né? A gente vê exemplos em outros países que talvez isso não aconteça, embora as experiências que a gente conhece do exterior também contam com atraso. Chove demais, muito além do previsto, né? As mudanças climáticas estão deixando imprevisíveis, encontra algo que não estava previsto, né? Uma grande pedra, problemas no subsolo, falta de mão de obra, uma série de problemas, prorroga o contrato. Se isso causar um prejuízo para a empresa pública ou sociedade de economia mista, né? Fazê-la ter um custo adicional, isso vai ser também uma forma de superfaturamento. O legal, né, é que a lei das estatais, o legal para nós, para eu que gosto de, pelo menos, né, para eu que gosto de, para mim, né, que gosto que me preocupo com questões ambientais, né,
que as leis novas de licitação e contratação, elas não vêm apenas com aquela previsão de que devem respeitar o meio ambiente, fazer uma licitação sustentável, né, como foram alguns adendos na Lei 8666. Ela já traz preocupações específicas com o meio ambiente, o que, se ainda pode ser considerado insuficiente, já é muito melhor, né? Então vamos lá. E por isso, né, já que é uma inovação da lei das estatais, da lei da RDC, é bom a gente memorizá-las. As licitações e contratos disciplinados por esta lei devem respeitar especialmente as normas relativas à disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas, mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes de compensação ambiental que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental, utilização de produtos, equipamentos e serviços que comprovadamente reduzam o consumo de energia e de recursos naturais, avaliação de impactos de vizinhança na forma da legislação urbanística. Né? Tudo isso já era aplicável. Só que para evitar alguma discussão, ou para garantir que isso vai ser inserido no edital, no contrato, a lei trouxe previsão expressa. Né? Proteção ao patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação de impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas públicas e sociedades de economia mista, acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Daí vamos lá. A contratação a ser celebrada por empresa pública ou sociedade de economia mista da qual decorre impacto negativo sobre bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e material tombados dependerá da autorização. E aqui vem algo importante, olha, autorização da esfera de governo encarregada da proteção do respectivo patrimônio. No direito ambiental, a gente fala muito em autorização de todas as esferas, né, que podem ter algum dever de proteção ambiental àquele bem. Aqui ela vai falar que dependerá da autorização da esfera de governo encarregada da proteção do respectivo patrimônio. Então, o bem tombado vai ter que ser... vai depender de uma autorização de quem, daquele ente que realizou o tombamento, né? Seja ele o Estado, seja ele a União. Se os dois tombaram, daí, obviamente, dos dois, né? Devendo o impacto ser compensado por meio de medidas determinadas pelo dirigente máximo da empresa pública ou sociedade de economia mista na forma da legislação aplicável. Então, olha só, o impacto pode acontecer, mas deve ser compensado. Vamos lá. Regras gerais das licitações. A lei afirma taxativamente que a preferência é pela realização do pregão eletrônico. Pregão eletrônico, importante, já viu que também é a preferência nas contratações, nas licitações, quando nas hipóteses em que ele é cabível, né, para a União. Cada empresa pública ou sociedade de economia mista, né, a gente precisa destacar isso porque a lei afirma isso, né, ela vai ter um regulamento específico de licitação e contratação. E esse regulamento ele deve ser disponibilizado para o público. Né. Então vamos lá. A lei, né, ela reservou capítulos específicos, né, para de acordo com o objeto, assim como a lei da RDC, né? Então, para contratação de obras e serviços, para aquisição de bens e alienação de bens, especialmente em relação a obras e serviços, que a gente não vai poder analisar aqui, fica o meu pedido para que os senhores e as senhoras leiam a lei, especialmente, né, a lei 13.303 é muito didática, então a sua leitura já permite uma compreensão muito boa, pelo menos nesse primeiro momento em que não há grandes controvérsias, né, sobre sua aplicação. Mas as definições, principalmente do artigo 42, são muitas, né, mas são muito importantes. Os senhores têm que saber isso para as provas de concurso. As regras gerais da licitação. A licitação de que trata esta lei observarão as seguintes sequências de fases, né? E aqui a gente vai compreender novamente, né? Vamos ver em conjunto para compreensão das etapas do procedimento licitatório, que nos esclarecem muita coisa, né? Preparação, né? É uma fase prévia. Divulgação, né? Na Lei 8666 é o marco, né, entre o procedimento interno e o procedimento externo, né, e depois vem a apresentação de lances ou propostas conforme o modo de disputa adotado,
modo de disputa adotado, a licitação pode ser aberta, né? E se for uma licitação aberta, com lances abertos, ficou expressamente permitido os lances intermediários, tal como na lei do RDC, né? Não precisa ser sempre o melhor lance, né? Aquele competidor pode dar lances intermediários também, ou as propostas também podem ser fechadas, né? Principalmente em grandes obras, grandes serviços de engenharia, é comum a licitação fechada, porque com isso se obtém um desconto muito maior. O julgamento, né, os critérios de julgamento são equivalentes aos tipos de licitação da Lei 8666 e podem ser, né, de acordo com o artigo 54, menor preço, maior desconto no inciso próprio, então menor preço, maior desconto, melhor combinação de técnica e preço, melhor técnica, melhor conteúdo artístico, maior oferta de preço, maior retorno econômico e melhor destinação de bens alienados. Em caso de empate, né, a gente destaca ali, os senhores vão ler a lei e vão destacar, vão perceber, maior retorno econômico é algo que não tinha na Lei 8666, né? Melhor destinação de bens alienados também. Então a gente guarda isso, por quê? Porque o examinador vai pedir isso na nossa prova objetiva. Além disso, né, em caso de desempate, o artigo 55 vai falar que em caso de empate entre duas propostas, serão utilizados na ordem que se encontram enumerados os seguintes critérios de desempate. Disputa final. Então, o primeiro critério de desempate é reabrir para uma disputa final em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento. O segundo, avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista um sistema objetivo de avaliação instituído. Então, se tiver um sistema objetivo de avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, ele pode ser empregado como critério de desempate. Daí tem o terceiro, os critérios estabelecidos no artigo da Lei 8666. E depois, um sorteio. Por fim, o inciso quarto é o sorteio. Né? A verificação, depois que vem o julgamento, vem a verificação da efetividade dos lances ou propostas, né? Uma fase de negociação, então é possível a negociação quando definido o vencedor, para obtenção pela administração pública das condições mais vantajosas. E olha que interessante, caso o valor vencedor esteja acima do orçamento estimado pela administração, então a gente percebe que é possível que o orçamento estimado ele não sirva como parâmetro absoluto, né? Assim como era no 8666, mas então se o valor estiver acima, a administração não só negocia com o vencedor, mas com todos os licitantes para quê? Para baixar o valor daquele orçamento. Habilitação, interposição de recursos, adjudicação do objeto, homologação do resultado ou revogação do procedimento, né? Nada de muito novo, vale a pena os senhores darem uma lida, porque vai estar tudo descrito na Lei 13.303. Contratos, a gente vai destacar só os pontos mais importantes, né? As peculiaridades mais importantes da lei e das estatais. A garantia, ela é facultativa e não excedente a 5%, né? Ou 10% se obras, serviços e fornecimentos de grande vulto. Opa, está escrito errado aqui. Obras de grande vulto. Prazo. O prazo do contrato ele tem que ser inferior a 5 anos, então a gente deixa aquela regra do contrato de acordo com os recursos orçamentários, ou salvo se estiver no plano plurianual. Como a Lei 13.313, as estatais, as sociedades de economia mista, têm uma administração um pouco mais dinâmica, ela pode prever contratos de até 5 anos, né? Então o prazo do contrato tem que ser inferior a 5 anos, exceto se o prazo superior for usual ao mercado. Então, a regra é menos que 5 anos, mas se for contrato de longo prazo, usualmente feito no mercado como de longo prazo, não há problema nenhum. Responsabilidade do contratado, independente da comprovação da sua culpa ou dolo. Então, o artigo 76 da Lei das Estatais trouxe uma espécie de responsabilidade objetiva do contratado se o objeto apresenta vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou causar danos a terceiro ou a empresa pública ou sociedade de economia mista. Então, se o objeto do contrato causar danos a terceiro, causar danos à empresa, causar danos à sociedade de economia mista, ou trouxer apresentar vícios, incorreções,
O contratado responde independente da comprovação da sua culpa ou dolo. É muito importante isso daqui, hein? Alteração do contrato. As regras são semelhantes às regras de alteração do contrato que estão em outras leis sobre licitações e contratos. De qualquer forma, é bom a gente relembrá-las e reler esta para ir fixando na nossa cabeça. Né? Os contratos celebrados nos regimes previstos dos incisos 1º a 5º do artigo 43 contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração. Então, olha, a regra aqui é que exista cláusula que estabeleça possibilidade de alteração. Na lei do RDC, por exemplo, quando é feita uma contratação integrada, a regra é que não haja alteração, né? Que é vedado aditivo. Aqui não, a regra é que que seja possível alteração. Nos seguintes casos: quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Quando necessária, a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto dos limites permitidos por esta lei. Quando conveniente, a substituição da garantia de execução. Quando necessária, a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. Então, tudo aqui, ó, quando houver modificação do projeto para melhor adequação, né? Tudo visando o melhor para a administração pública, né? Quando conveniente para a administração, a substituição da garantia, né? Mas também quando, por verificação técnica, os termos contratuais originários não puderem ser aplicados. Acontece isso e não havia uma solução expressa, né? Então acabava usando essa solução e está aqui a lei prevendo expressamente verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, né, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de serviço. Inciso sexto, para restabelecer a relação em que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para justa remuneração. Então aqui, ó, muito importante, justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, né? Fato do príncipe é aquele fato causado pela própria administração, né? Pelo próprio poder público, que afeta o contrato, né? E o administrado, configurando área econômica extraordinária e extracontratual. Área econômica extraordinária ou extracontratual, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% de seus acréscimos. Né? Então, o contratado, nesse caso, poderá aceitar nas mesmas condições contratuais. A gente vai verificar, com o passar do tempo, como os órgãos de controle e os aplicadores do direito vão interpretar esse parágrafo primeiro, já que fala que o contratado poderá aceitar as modificações até 25%, e a Lei 8666 era algo que deveria ser aceito, né? A administração impunha um acréscimo ou supressões dentro desse limite, acima desse limite, né? Principalmente para supressões, acima desse limite não seria possível para acréscimos, abaixo desse limite seria possível na Lei 8666, com acordo de vontades. Aqui, na lei das estatais, a lei já fala que o contratado poderá aceitar qualquer alteração. Né? Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites de 25% ou 50%, né? 25% para obras, serviços ou compras, ou 50% para reforma de edifício ou de equipamento. Então, não vai ser possível nenhum acréscimo que supere esses limites, salvo supressões. E aí, no acréscimo, na Lei 866 também, não se podia ultrapassar esses limites. Nas supressões podia com a concordância do contratado. Na Lei das estatais também é possível a supressão acima do limite de 25% ou 50%, resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, né? Há uma preferência, né? Até uma obrigação, mas para que sejam contemplados preços unitários, né, para obra ou serviço, mas em algumas hipóteses, alguns regimes de contratação, isso não é possível. Daí, quando a gente fizer um aditivo, a gente vai ter que extrair esses preços unitários para utilizar como base. E isso vai ser realizado mediante acordo entre as partes. Ou seja, a administração não vai impor unilateralmente os preços unitários. Os preços unitários que não estavam previstos no edital de licitação, né? No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local de trabalho, esses materiais deverão ser pagos pela empresa pública ou sociedade de economia mista pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. Então, se a administração suprimir e o administrado e o contratado já tiver adquirido alguns materiais, já tiver iniciado sua execução, ele vai ser indenizado pelos prejuízos que ele tiver sofrido. A criação, alteração e extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a data da apresentação da proposta, e aqui, marco temporal, após a data da apresentação da proposta, né? O examinador pode brincar com isso, a publicação do edital, a assinatura do contrato, não. Após a data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão dos preços contratados, implicará uma revisão deste para mais ou para menos, conforme o caso. Então, olha só. Se tiver uma alteração tributária realizada pelo poder público, né, superveniente à data da apresentação da proposta, isso vai ter um impacto no preço. Então, por exemplo, se houver uma isenção, a supressão de um tributo, a criação de um novo tributo, tudo isso vai ter que ser rediscutido para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Havendo alteração do contrato que aumente os encargos do contratado, a empresa pública ou a sociedade de economia mista deverá restabelecer por aditamento o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Há uma grande preocupação, né, com o equilíbrio econômico-financeiro. É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada. Então, é possível aqui na lei das estatais o estabelecimento de uma matriz de riscos em que constem os riscos que são da contratada e os riscos que são da administração, os riscos que são compartilhados. Quando essa matriz de risco estabelecer que determinados eventos são de responsabilidade da contratada, não importa se esse evento é superveniente e ela não sabia. Isso já pertencia ao risco inerente do seu trabalho. Vamos lá. Ufa, cansando, mas vamos para as sanções administrativas, né? Estamos acabando, um pouquinho mais de força. Sanções administrativas, artigo 83. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a empresa pública ou sociedade de economia mista poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos contratados as seguintes sanções: advertência, multa na forma prevista no instrumento convocatório, suspensão temporária da participação de licitação e impedimento de contratar com entidade sancionadora por prazo não superior a 2 anos. E daí aqui vai uma peculiaridade. A Lei 8666 tinha um incisinho ali falando sobre a declaração de inidoneidade, que não consta mais aqui na lei das estatais. Nessa correria, né, é um estatuto novo, preciso que os senhores leiam com atenção a lei, mas a lei é muito didática, como já repeti várias vezes aqui. Então, nessa correria, espero que os senhores tenham se familiarizado com a lei das estatais, com a parte de licitação e contratos da lei das estatais, que leiam a lei com calma, agora, talvez com que a gente já viu um pouco ela, né? Leiam com calma, entendam seus conceitos, e possam acertar as questões da prova. Lembrando que lei nova costuma cair em prova objetiva, porque ainda não tem muita repercussão, né, muitas decisões da jurisprudência, dos órgãos de controle, então cai na prova objetiva o texto da lei com uma outra pegadinha do examinador. É isso aí, muito obrigado pela companhia e até a próxima.